Olá, amigos. Aqui é Nil Alves, no canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural aqui do Vale do Médio São Francisco. A gente está aqui, nesse momento aqui, para a gente prosear, né? Porque o canal é exclusivamente falar de história, né? Cultura. Então vamos falar um pouquinho do norte de Minas Gerais, né? Aqui do Vale do Médio São Francisco. Estou aqui na cidade de Itacarambi, no Vale do Médio São Francisco, perto da cidade de Januária. Aceita um cafezinho? Então, a gente conta umas histórias. A gente tem um personagem também chamado Zé Cabatudo da Selva, que eu faço o personagem lá. A gente conta também a história na linguagem coloquial, a história verdadeira também, né? Tem as aventuras. Então, vamos falar de Januária, né? Então, para a gente falar de Januária, primeiramente, a gente tem que falar do período de 1543. Você entendeu? Para a gente falar de Januária. Porque a gente tem que falar de Januária, tem que falar da história. Tem que falar da história do Brasil. Então, todo mundo sabe que o Brasil teve... Eu não vou nem chegar mais para lá, no período de Dom Manuel, na época de Pedro Álvares Cabral, porque a gente já vai para o período pré-colonial, né? Que o período pré-colonial se deu no governo do rei Dom Manuel, né? De 1501. Quando foi em 1521, Dom Manuel morreu, entrou, que Dom Manuel também era da Companhia de Jesus, denominado os Cavaleiros Templários, né? Muita gente já ouviu falar nos Cavaleiros Templários que emigraram para Portugal, após Portugal ter... houve-se a conquista dos mouros através dos Cavaleiros Templários, né? Então eles foram para lá e eles tiveram uma desavença com a Itália, né? O período do Império, na época, né? Já o Império... ainda tinha ainda os vestígios do Império Romano, né? Da época do Império Bizantino. Então, aí tem a França e a Itália, que era o berço dos Cavaleiros Templários. Mas, como houve aquela desavença que a Igreja Católica, né, a Eclesia Apostolária Catáloga România, queria eliminar também os Cavaleiros Templários. Porque diz que houve um problema sério lá de conspiração, né? Esses negócios de conspiração. Então eles se migraram e foram defender a invasão dos mouros, aquelas invasões dos mouros, naquele período. Então eles ficaram na região de Portugal e ali eles se transformaram na Companhia de Jesus, os Cavaleiros Templários. E uma parte dos Cavaleiros Templários foram para as Ilhas Britânicas, né? Que é Inglaterra. Aí lá eles formaram-se os construtores. Então aí... Nesse período, né, todos eles eram ligados à Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus está ligada aos Cavaleiros Templários, né? Então, quando Dom Manuel morreu, em 1521, depois nós vamos falar sobre o que aconteceu com Pedro Álvares Cabral, tal, quem era Pedro Álvares Cabral, depois a gente vai falar sobre ele depois. Então, aí ele entrou o Dom João III, o denominado o Piedoso, que também dos Cavaleiros Templários, que andava com um rosarinho na mão, mas gostava muito de riqueza, só riqueza, né? Patrimônios e riqueza e ouro e tudo, né? Então, aí quando ele entrou em 1521, quando foi em 1530, ele já dominava a África, né? Porque Portugal foi os grandes navegadores que descobriram caminho marítimo para as Índias, né? E
A Espanha também tentou nessa negócio tudo, que criou os tratados, né? Teve o primeiro tratado, depois o tratado de Tordesilhas, que depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Vamos falar de Januário, como chegou em Januário. Então, quando foi 1530, Dom João III já tinha também aquela expansão na África, né? Nas ilhas lá de São Tomé, aquelas ilhas tudo, eles já na cana-de-açúcar. Então ele viu que o Tratado de Tordesilhas era um tratado que entre ele e a Espanha, França, principalmente França, Inglaterra e Holanda não ficou satisfeito, que eles queriam também. Eles queriam, né? Então, o que eles ficaram com medo? Ficaram com medo nesse período de pré-colonial de 30 anos, ia estar uma invasão danada, gente tirando madeira, pau-brasil, tirando tudo. Aí ele tirou o Martim Afonso de Souza, juntamente com o irmão dele, de lá, das ilhas de São Tomé, lá, aquele governador lá das províncias da África, né? E trouxe ele para cá. Chegou lá e falou com ele, encontrasse pessoas que tinham condições de muito dinheiro para criar uma expansão das Sés Marias. A Sés Marias foi criada após Portugal ganhar a batalha dos invasores, dos mouros, né? Na Península Ibérica, né? A Península Ibérica fica ali Algarvas, que é Portugal e Espanha, né? Então ele foi o primeiro a expulsar os mouros de lá. Então ele criou um chamado assim, feudalismo mais camuflado, para buscar, tipo, que fosse como se fosse um socialismo falsificado, né? Aí ele criou as Sés Marias. A Sés Maria. Uma Sés Maria de grau 18 eram 6 quilômetros. E uma Sés Maria grau 20 era 5 quilômetros e alguma coisa. 5 mil metros e alguma coisa. Então ele propôs transformar o Brasil em grandes Sés Marias. Aí ele propôs 15 grandes extensões de Sés Maria. As 15 capitanias hereditárias. Aí chamou Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, um cara muito inteligente, sabia conhecer de cana, conhecer de tudo, como, né? Então ele veio e entrou com os holandeses. Ele, muito esperto, pegou a companhia, pegou a parte que era de Pernambuco, né? E a parte da Bahia, na parte de Pernambuco, ele pegou, o Martim Afonso de Souza pegou, juntamente com os holandeses, e São Vicente, que é São Paulo, né? As companhias hereditárias, essas duas companhias. Então, o que ocorreu? Aí ele começou a produzir muito, tanto de São Vicente, que é São Paulo, como a de Pernambuco. Expandiu para o Rio Paraíba, lá daquela região tudo, né? Então, quando foi o nosso cafezinho, quando foi em 1543, houve a necessidade da implantação dos currais para produção de carne, de boi para transportar cana, de açúcar, né? Porque ele veio, o Martim Afonso de Souza, chegou em 1530, 1534, ele implantou as capitanias, 14 capitanias hereditárias, dividiu, né? Isso aí, depois a gente fala, lá no meu canal já tem sobre isso aí. Então, para a gente chegar em Januário. Aí o que ele fez, né? Aí o Martim Afonso de Souza viu que precisava de muita criação de gado. Aí ele expandiu o gado aqui nessa região aqui, do Recanco Baiano, subindo para cá, já na região de Salinas, espalhou para a região de Salinas, e espalhou dessa região toda aqui do norte, que aqui era considerado como Bahia. A parte do Rio São Francisco, do lado de lá, era considerado como a capitania hereditária da Bahia. E a parte do lado de cá era considerada a capitania hereditária do Pernambuco até Paracatu. Então, em
1543, aí houve a implantação dos currais no Rio São Francisco. Mas o Rio São Francisco já tinha sido descoberto em 1501 por Américo Vespúcio, no dia de São Francisco, por isso colocou o dia de São Francisco. Aí eles exploraram até mais ou menos a barragem de Sobradinho. Eles exploraram o Américo Vespúcio e colocou o nome São Francisco de acordo com o dia de São Francisco. Mas o Rio São Francisco chamava pelos índios, o Nitupi-Guarani, o Pará. O Pará significa o rio que sai no mar, ou rio-mar. Então, em 1543, implantaram as primeiras sesmarias na parte baixa do Rio São Francisco, em Alagoas, pegando Paraíba, aquela região toda lá, as primeiras, Casa Torre e Casa Ponte. Então, o que é que ocorreu de 1543? A expansão dos currais no Rio São Francisco. Aí o que é que ocorreu? Primeiro veio na frente os padres, chamados capuchinhos, catequizando os índios, com outros índios dentro, para resolver o problema. E chegou em Januária, primeiro, eles vieram domesticando e tal, matando, aqueles que não podiam vir matando. Então eles vieram para Januária. Eles vieram para Januária e Manga. Nessa região aqui do lado de cá, do rio Carinhanha. Eles vieram, povoaram uma parte de Manga e foram também, que os índios moravam na beira do rio. E foram para Januária, aqui também deixaram gente, deixaram gente, só não na parte de lá, que era da Bahia. A parte da Bahia eles deixaram, essa parte de lá. Aí eles chegaram em Januária, encontraram os índios Tapiraçaba. Mas como já tinha muita gente aqui, já tinha espanhóis, já tinha holandeses, já tinha bastante escravo, né? Que naquela época em 1543 já tinha vindo muito escravo para cá. Os escravos começaram a vir mesmo. Logo a partir das capitanias hereditárias começaram a vir escravos já para cá. Mas antes já tinham vindo bastante também, que o pessoal ia comprando escondido. Aí eles iam fugindo e vindo para cá. Aí juntavam mais o pessoal e formou-se os vaqueiros dessa região. Essa região toda aqui. Mas em Januária, daqui do rio Carinhanha ao rio Pandeiros, era considerado a região dos Xariquiabás. Os Itapiraçaba era da beira do mar e vieram para cá no período pré-colonial. Foram expulsos de lá do litoral, do Recôncavo Baiano, e vieram para cá. Chegaram aqui, expulsaram os Xariquiabás de Januária e ficaram lá. E os Caiapós ficaram em São Francisco. Esses índios eram índio grande, índio guerreiro. Expulsaram. Aí os Xariquiabá vieram para cá, para o Janelão, do lado de cá do rio Peruaçu. Então, Januária, eu quero falar para vocês que Januária, a primeira expedição chegou em Januária, os Itapiraçaba já estavam lá. Aí eles entraram em organização, os padres capuchinhos, jesuítas, e lá eles formaram o Porto do Salgado, que era o Brejo do Salgado também, que eles ficaram na parte mais alta, os índios ficaram na parte mais baixa, que é Januária hoje, aquela parte lá abaixo da rodoviária, aquela parte lá era uma ilha, os índios ficou lá, e os índios entrou em acerto com os padres. Então os capuchinhos começaram a chegar aqui fazendo tijolo, aquelas casas de tijolo e de aroeira com adobre. E eles começaram a construir. 1553, que Januária começou, o Porto do Salgado, começou em 1553, quero deixar claro para vocês, 1553. A mesma época que eu vou falar para vocês, que Blusa Espinosa explorou a região do Rio Rio Verde Grande, até Montes Claros, e também
a região de Salinas, é o Rio Jequitinhonha, que ele veio por lá, e eu vou falar sobre Francisco Blusa Espinosa, também chegou nessa mesma época, do lado de lá, os padres chegou lá de cá, em 1553. Lá chegou Blusa Espinosa, do lado da Bahia, em 1553, nas terras de Montes Claros, terras festas de Montes Claros, que tinha os índios Anais e Tapuias. E esse aí também, ele chegou nessa época, 1553, ficou até 1555 nessa região, mapeou tudo, né? O Francisco Blusa Espinosa, que Espinosa hoje, Espinosa chama Lençóis, hoje Espinosa em homenagem a Francisco Blusa Espinosa. E o padre que veio com ele, um padre alemão chamado Padre Aspicueta Navarro, viu? Então, gente, Januária começou em 1553, com os padres capuchinhos, mas os currais só foram implantados aqui na nossa região, os currais, tudo, em 1660. Depois eu vou voltar para vocês, para a gente falar bem de Januária, tudo sobre Januária lá, tá? Valeu aí? A gente tem muita coisa para contar de Januária, né? Mas lembre que Januária começou com os padres capuchinhos, no período de Martim Afonso de Souza, que começou na Foz do Rio São Francisco, chegando aqui em 1553, na mesma época de Francisco Blusa Espinosa, chegou na outra parte que pertencia à Bahia. A companhia, né, a capitania militar da Bahia, que era do Pernambuco, 1553. Depois a gente vai falar sobre depois de 1500, aí a gente vai falando sobre os Matias Cardoso depois. Matias Cardoso só chegou em 1690. Aí eu vou falar sobre eles também. Valeu aí, segue o canal da gente aí, a gente está sempre contando história e falando a verdade, tudo que é de verdade do norte de Minas Gerais. Nós ainda temos a história dos Matias Cardoso, Dona Maria da Cruz para contar, a história do cunhado do Matias Cardoso, que era o Jaíba, né? Nós temos bastante gente, né, para a gente contar a história. O irmão do Matias Cardoso, que tomou parte daquela parte de lá, de Barra do Baicuí, até Rio Verde Grande, a César Maria, 70 léguas de terra da César Maria. E Montes Claros começou também com os Matias Cardoso também, mas o Blusa Espinosa, quando passou lá, já havia vaqueiros e índios tapuia morando junto com vaqueiro, índia casada com vaqueiro e tudo, e criando gado naquela região. É nós aí, falando de história do norte de Minas Gerais. Canal Brasil dos Esquecidos, segue e se inscreve lá. Valeu!